What a great joy and privilege it is to Que be grande part alegria e of this privilégio é fazer parte desta Igreja Mundial e ser edificado por profetas, videntes e reveladores. This conference is Esta being conferência está sendo broadcast to transmitida para 68 68 countries and países translated into e traduzida em 55 languages. 55 línguas. This is truly Ela é a realmente global uma church igreja with global, com members membros spread espalhados across pelas the nations nações of da the earth. terra. We are all Somos children todos of the filhos de um living and Deus loving vivo e God, amoroso, our o Heavenly nosso Father. Pai Celestial. I express my Expresso o love amor to que you, tenho por my vocês, dear meus queridos brothers and irmãos e sisters. irmãs. Just 3 months ago, Há apenas we 3 joined under meses, the inspired reunimos-nos leadership sob a of President inspirada Gordon B. liderança do Hinckley presidente in Gordon the B. Hinckley dedication of the na rebuilt dedicação do Nauvoo templo temple. de Nauvoo que foi It brought us reconstruído. back to the prophet Joseph. Isso nos faz It lembrar do renewed our profeta Joseph memories of the Smith early e renovou saints, nossa lembrança dos their primeiros santos, sacrifices, seus sorrows, and sacrifícios, tears, sofrimentos e but lágrimas, also their mas também a courage, sua faith, coragem, and fé e trust in the confiança Lord. no Senhor. I have Não no tenho ancestors antepassados among the entre os 19th pioneiros do century século pioneers. XIX. However, Contudo, since the first desde os days of primeiros my dias church após membership, tornar-me membro da I igreja, felt a close sinto grande affection for afinidade com those early aqueles primeiros pioneers pioneiros who que crossed the cruzaram as plains. planícies. They are my Eles são meus spiritual antepassados ancestors, espirituais, as they bem are como for os membros each da and every igreja, member of the church, independentemente de regardless nacionalidade, of nationality, language, língua or ou culture. cultura. They have Eles established not only estabeleceram a não safe apenas um place in lugar the seguro West, no Oeste, but also a spiritual mas também o foundation alicerce espiritual for the para a building of the kingdom edificação of do reino God de Deus in all em the todas nations as of the nações do world. mundo. As the message of the restored Como a gospel of mensagem do Jesus Evangelho de Christ Jesus is now Cristo being vem hoje sendo embraced aceita around em the todo o world, mundo, we are all somos todos pioneers in pioneiros our em own nossa sphere própria and esfera ou circumstance. situação. It was in the turmoil of post-World Foi War durante a II época Germany, tumultuada da when my Segunda family Guerra first Mundial learned na about the Alemanha Church of que Jesus minha Christ família of ouviu falar pela Latter-day primeira Saints. vez da igreja. George Albert Smith George was the Albert Smith president era o then. presidente da I época. was only a young Eu era child. apenas uma We criança had e lost all tínhamos material perdido todos os belongings nossos twice posses within only materiais 7 por years. 2 vezes em We were 7 anos. refugees Éramos with an uncertain refugiados com um future. futuro incerto. However, No during those entanto, same naqueles 7 mesmos years, 7 anos, we gained ganhamos more than mais any do que amount of qualquer money could quantia ever em buy. dinheiro poderia comprar. We found this Encontramos um eternal refúgio, refuge, a place um of lugar de defense from proteção e despair, desespero, the restored gospel of o Jesus Evangelho Christ restaurado de Jesus Cristo and his church, e sua igreja, led by a liderada true por um profeta vivo e verdadeiro. During this time of my Nessa childhood, época I da minha played in infância, eu bombed out brincava nas houses and casas grew up destruídas pelos with the bombardeios ever-present e cresci em consequence meio à of a sempre lost presente war consequência and the de uma awareness guerra that perdida my own e a country consciência had de que meu inflicted próprio país terrible tinha havoc infligido on um many sofrimento nations terrível a around the muitas world. nações durante a horrível guerra The good que news tivemos. that Jesus As Christ boas has novas made the de Jesus perfect Cristo atonement fez for a expiação mankind, perfeita pela redeeming humanidade, all from the redimindo grave todos da morte and e rewarding each recompensando a individual cada according to pessoa de his or acordo her com as works, suas obras. was the Foi o healing poder power curador which brought que hope trouxe and esperança e peace paz back into de my volta life. para a minha vida. Whatever our challenges in life may be, Não importa our quais sejam as burdens may dificuldades become na light vida, nossos if we do fardos not podem only tornar-se believe in leves Christ, se não but apenas also in his acreditarmos em Cristo, ability and mas his também em sua power to capacidade cleanse e and seu poder de console purificar our e consolar lives if we nossa accept vida e se his aceitarmos a peace. sua paz. President David O. O McKay presidente David McKay was a prophet era o during my profeta durante a minha teenage years. adolescência. I seemed to know Era him como eu personally. o conhecesse I could feel pessoalmente. his love, Eu sentia o seu kindness, and amor, dignity. bondade e He dignidade. gave me Ele deu-me confidence and confiança e courage in coragem my em young minha life. juventude. Even though I grew Embora eu up morasse milhares thousands de of miles quilômetros away in Europe, dele, lá na Europa, I felt eu he sentia trusted que ele me, confiava em and mim I did not e eu não want to deveria disappoint him. desapontá-lo. Another source of strength was a letter written by the Outra Apostle fonte de Paul forças era uma epístola escrita ao apóstolo Paulo, addressed enquanto to estava na Timothy, prisão, his most trusted endereçada a assistant Timóteo, and seu friend. assistente e He amigo. wrote, Ele escreveu: "For God hath porque not given Deus us the spirit não of nos deu o fear, espírito de but temor, of power, mas o de love, fortaleza e de and amor, of a sound e de mind. moderação. Be not Portanto, thou não therefore te ashamed vergonhes do of the testemunho testimony de of nosso God." Senhor. These words from one of Essas the ancient palavras apostles of our de um dos Savior antigos rang with apóstolos great do nosso importance for Salvador me soaram-me in como sendo post-war de times, grande even importância as they na are época today. pós-guerra, assim como Yet how hoje. many of us permit our Mas quando de fears nós to take deixamos control
de nossos temores assuma o controle nesta época de tensão internacional, política, econômica e dificuldades pessoais. Deus está falando para nós de um modo constante. Deus cuidará igualmente de toda a família humana. Podemos estar em uma grande ala ou um pequeno ramo. O clima e a vegetação podem ser diferentes. As raízes culturais e a língua podem diferir. E a cor de nossa pele podem ser totalmente diferentes. Mas o poder universal e as bênçãos do Evangelho restaurado estão ao alcance de todos, independentemente de cultura, nacionalidade, sistema político, tradição, língua, situação econômica ou instrução. Temos hoje novamente apóstolos, videntes e reveladores, que são sentinelas na torre, mensageiros da verdade sublime e curadora. Deus nos fala por meio deles. Eles estão profundamente cônscios da diferente situação em que nós, membros, vivemos. Estão nesse mundo, mas não são deste mundo. Temos um profeta vivo sobre a face da terra. Sim, o presidente Gordon B. Hinckley. Ele sabe de nossas dificuldades e temores. Ele tem respostas inspiradas. Há um ano, ele ensinou-nos um modo otimista e claro, quando ele disse: não há razão para temer. Podemos ter paz em nosso coração e paz em nosso lar. Podemos ter uma influência para o bem neste mundo. Cada um de nós pode. Nossa segurança reside no arrependimento. Nossa força provém da obediência aos mandamentos de Deus. Os profetas nos falam em nome do Senhor e com clareza, como confirma o livro de Mórmon. Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com a sua língua, para que a compreendam. É nossa responsabilidade não apenas ouvir ao Senhor, mas também colocar sua palavra em prática, para que possamos receber as bênçãos das ordenanças e convênios do Evangelho restaurado. Nesses dias, ele disse: eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Pode haver momentos em que nos sintamos assoberbados, magoados ou à beira do desânimo, ao tentarmos arduamente ser membros perfeitos da nossa igreja. Estejam seguros de que existe um caminho, um bálsamo para cada um de nós. Ouçamos os profetas modernos que nos ajudam a concentrar-nos nas coisas que são essenciais no plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. O Senhor nos conhece, Ele nos ama e deseja que sejamos bem-sucedidos. Ele nos encoraja dizendo: e vede que em todas as coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem ou mulher corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, mas é necessário que ele seja diligente. Somos diligentes? Estamos cumprindo os mandamentos de Deus? Sem correr mais do que nossas forças permitem? Ou será que estamos apenas caminhando sossegadamente? Estamos usando nosso tempo, talento, recursos com sabedoria? Estamos concentrando nas coisas que mais nos importam? Será que estamos seguindo o conselho inspirado dos profetas? Um exemplo muito importante para a humanidade é o fortalecimento de nossa própria família. O princípio da noite familiar foi nos dado em 1915. O presidente McKay relembrou-nos, os pais, em 1964, que nenhum sucesso pode compensar o fracasso no lar. Em 95, os profetas modernos falaram ao mundo a fortalecer a família como unidade fundamental da sociedade. E há apenas 3 anos, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos declararam com amor: aconselhamos pais e filhos
a darem a mais alta prioridade à oração familiar, à reunião familiar, ao estudo e aprendizado do Evangelho e às atividades sadias com a família, por mais dignas e adequadas que outras exigências ou atividades possam ser. Não se pode permitir que ela tomem o lugar dos deveres designados por Deus, que só os pais e a família podem cumprir. Renovemos com humildade e fé o nosso compromisso de seguir os profetas, videntes e reveladores, com toda a diligência. Ouçamos e sejamos instruídos e edificados por aqueles que possuem todas as chaves do reino. Ao assistirmos a esta conferência, que nosso coração seja mudado, que tenhamos maior desejo de fazer o bem e que sejamos pioneiros na edificação de um alicerce espiritual que estabelecerá a Igreja no lugar em que vivemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.